Bem-vindos, amantes da escuridão, a mais uma jornada sinistra em nosso canal de contos de terror. Preparem-se para mergulhar nas profundezas do desconhecido, onde sombras ganham vida e segredos ocultos emergem da escuridão. Hoje temos uma história que irá arrepiar a espinha e deixar a sua mente inquieta. Mas antes de nos aprofundarmos nessa narrativa sombria, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber notificações e deixar seu like, pois o terror aguarda por você. Prepare-se para ser transportado para um mundo onde a linha entre realidade e pesadelo se desfaz. Sem mais delongas, mergulhemos de cabeça em mais um conto que desafiará os limites da sua coragem. Luzes apagadas, fones de ouvido ajustados e que a escuridão nos guie nesta jornada sombria. Começamos agora. O relato começou a se desenrolar com Sarah, uma jovem professora que havia perdido sua avó há 2 anos. Uma noite, enquanto se preparava para dormir, seu telefone tocou. Olhando para a tela, ela viu um número desconhecido, mas algo na chamada fez hesitar. Quando atendeu, seu coração quase parou ao ouvir a voz suave de sua avó, tão familiar e reconfortante. "Oi, querida, sou eu", disse a voz. Sarah, em estado de choque, perguntou: vovó? Como é possível? Mas a ligação foi interrompida, deixando um rastro de perguntas e um medo crescente. Sarah não era a única afetada. Outros moradores da cidade começaram a relatar experiências semelhantes. Entre eles estava Tom, um mecânico que havia perdido seu irmão em um acidente de carro. Ele recebeu uma chamada no meio da noite, ouvindo o riso do irmão ecoar na linha. Tom estava convencido de que era uma piada de mau gosto, mas a sensação de sua presença era tão intensa que ele não conseguiu ignorar. "Tom, você precisa me ajudar", a voz disse antes de desligar abruptamente. Tom sentiu um frio na espinha e, incapaz de suportar a confusão, decidiu investigar o que estava acontecendo. Conforme os dias se passavam, a cidade começou a entrar em pânico. Muitas pessoas estavam agora evitando atender seus telefones, especialmente à noite. As histórias sobre chamadas de números mortos se espalhavam, criando uma onda de medo coletiva. Sarah e Tom, agora unidos por essa experiência inexplicável, decidiram que era hora de descobrir a verdade por trás dessas ligações assombradas. Eles se reuniram com outros moradores que também haviam recebido chamadas semelhantes, criando um grupo de apoio. Durante uma reunião em uma das casas da cidade, eles compartilharam suas experiências. Uma mulher mais velha, conhecida por seu conhecimento sobre o oculto, mencionou que esses tipos de chamadas não eram novos. Ela revelou que, em várias culturas ao redor do mundo, existem histórias sobre pessoas que tentam se comunicar com os vivos após a morte, muitas vezes por meio de dispositivos eletrônicos. "Esses números podem ser uma porta entre os mundos", disse ela, "um canal para que os espíritos se conectem com aqueles que amam." Determinados a entender mais sobre o fenômeno, Sarah e Tom decidiram procurar o antigo cemitério da cidade, onde muitos de seus entes queridos estavam enterrados. Ao chegarem, o ambiente era denso e carregado de uma atmosfera de nostalgia e tristeza. Eles começaram a pesquisar os túmulos, notando que alguns deles pertenciam a pessoas que haviam sido chamadas. "Talvez haja algo mais aqui do que simples coincidências", Tom ponderou, enquanto Sarah tirava fotos dos túmulos. Quando estavam prestes a deixar o cemitério, o telefone de Sarah começou a tocar novamente. O número era o mesmo de sua avó. O coração dela disparou, mas, determinada a saber a verdade, ela atendeu. A voz de sua avó estava de volta, mas agora soava angustiada. "Sarah, você precisa ouvir. Há algo errado. Não confie em quem está ao seu redor", disse a voz, antes que a ligação cortasse novamente. Sarah estava paralisada. O que isso significava? Com a ajuda de Tom e dos outros moradores, ela decidiu investigar. Eles se encontraram novamente, agora focando em descobrir quem poderia estar por trás dessas chamadas. A cidade tinha um passado obscuro, marcado por segredos e tragédias que haviam sido enterrados.
Com a pesquisa, descobriram que um antigo proprietário de uma das casas mais antigas da cidade havia sido um ocultista e que, há muitas décadas, ele havia tentado entrar em contato com os mortos. Os moradores acreditavam que suas práticas haviam deixado uma marca, um portal que, de alguma forma, ainda existia. Com essa nova informação, Sarah e Tom resolveram realizar um ritual para tentar entender e, possivelmente, fechar o portal. Eles reuniram as pessoas que haviam recebido chamadas, e em uma noite de lua cheia, foram até a casa antiga do ocultista. Armados com velas, incenso e um velho livro de feitiços que encontraram na biblioteca, começaram a invocar os espíritos e buscar respostas. No entanto, o que aconteceu naquela noite foi além do que poderiam imaginar. À medida que o ritual progredia, as velas começaram a piscar e as sombras na sala pareciam dançar. Vozes começaram a ecoar ao redor deles, sussurrando segredos que não podiam ser compreendidos. Sarah sentiu uma presença forte ao seu lado, como se sua avó estivesse ali. Mas, ao invés de conforto, sentiu um frio intenso, e uma sensação de que algo estava prestes a dar errado. De repente, uma figura apareceu no centro da sala, uma sombra de um homem que parecia ter saído diretamente do passado. Ele olhou para todos com um sorriso malicioso. "Vocês não deveriam ter vindo aqui", disse ele, com uma voz baixa e aterrorizante. Sarah e Tom, com medo, tentaram se afastar, mas as portas estavam trancadas e as janelas seladas. Eles estavam presos. A figura começou a falar sobre os segredos da cidade e como a busca pela verdade havia despertado forças que deveriam permanecer adormecidas. O homem revelou que as chamadas eram uma forma de conexão entre os vivos e os mortos, mas ele estava determinado a usar essa energia para trazer mais espíritos para o mundo dos vivos, criando um caos e um pânico sem precedentes. "Vocês não têm ideia do que estão lidando", ele disse, rindo de maneira insana. Com isso, o grupo ficou aterrorizado, mas Tom, determinado a proteger Sarah e seus amigos, teve uma ideia. Ele lembrou-se do aviso da avó de Sarah sobre confiar nas pessoas ao seu redor. Tom então, com coragem, decidiu confrontar a figura. "Você não pode nos controlar. Não estamos aqui para você, mas para os nossos entes queridos que precisam descansar." As palavras de Tom ecoaram pela sala e, por um momento, a figura hesitou. Sarah, seguindo o exemplo de Tom, ergueu-se e falou com determinação: "Estamos aqui para lembrar aqueles que amamos, não para deixá-los aprisionados por você." À medida que suas vozes se entrelaçavam, uma luz intensa começou a brilhar ao redor deles. As sombras na sala começaram a se dispersar, e a figura foi gradualmente sendo empurrada para trás, como se estivesse sendo sugada de volta para a escuridão de onde veio. A energia na sala estava mudando. As vozes dos entes queridos começaram a ecoar, desta vez com amor e luz. "Deixem-nos ir. Estamos em paz", dizia a voz da avó de Sarah, ao lado de outras que faziam eco ao seu chamado. As velas começaram a queimar mais brilhantes, e a atmosfera se encheu de uma sensação de amor e alívio. Finalmente, com um último grito de raiva, a figura desapareceu em uma nuvem de fumaça, deixando a sala em silêncio. O grupo estava ofegante, mas sentia uma paz inexplicável ao seu redor. A conexão entre os vivos e os mortos havia sido restaurada, e os entes queridos agora podiam finalmente descansar em paz. Após essa noite, as chamadas misteriosas pararam. Willow Creek voltou ao seu estado normal, mas a experiência deixou marcas indeléveis nos moradores. Sarah e Tom se tornaram amigos próximos, unidos por essa jornada extraordinária. Eles compartilharam suas histórias e ajudaram a criar um memorial para aqueles que partiram, assegurando que suas memórias nunca fossem esquecidas. E assim, a cidade aprendeu uma lição valiosa sobre o amor e a conexão que transcende a vida e a morte. A experiência os ensinou a importância de honrar aqueles que amam, a lidar com a dor da perda e, principalmente, a entender que, às vezes, os laços que formamos não desaparecem com a morte, mas sim se transformam em algo maior, em uma luz que nunca se apaga. Eric, um contador dedicado e metódico, era conhecido por trabalhar até tarde. Ele sempre acreditou que os números tinham sua própria linguagem, que podia ser compreendido apenas por aqueles que se dedicavam a eles.
O escritório, localizado no último andar de um antigo prédio, tinha um ambiente peculiar, cercado por janelas empoeiradas que mal deixavam entrar a luz da lua. A escuridão do lado de fora era frequentemente interrompida pelo brilho da tela do computador, uma fonte de conforto para Eric, que muitas vezes preferia a companhia dos números e interações sociais. Naquela noite específica, enquanto Eric revisava relatórios, começou a sentir uma presença estranha no escritório. Um leve arrepio percorreu sua espinha, mas ele ignorou a sensação, acreditando ser apenas o cansaço. Ele estava prestes a encerrar seu dia de trabalho quando, de repente, as luzes começaram a piscar. O computador fez um ruído estranho, e Eric virou-se rapidamente, buscando a origem do barulho. Foi quando ele a viu pela primeira vez, uma sombra escura, contornada pela luz fraca, se movia lentamente ao longo da parede oposta. Eric piscou, achando que seus olhos estavam enganando-o, mas a figura estava lá, inegavelmente presente. A sombra parecia ter uma forma humana, mas suas características eram indistintas, como se a escuridão tivesse ganhado vida. Ele tentou convencê-la a desaparecer, murmurando para si mesmo que não era real. Mas à medida que a figura se aproximava, o frio na sala aumentava, e Eric não conseguiu evitar o pânico que se instalou em seu peito. Olá! Eric chamou, sua voz ecoando no silêncio do escritório. A sombra parou, e ele sentiu seu coração disparar. A figura não respondeu, mas seu movimento se tornou mais definido, como se estivesse explorando o espaço ao redor. Eric, preso entre o medo e a curiosidade, levantou-se devagar, seu corpo tremendo. Ele desejava escapar, mas a necessidade de entender o que estava acontecendo o manteve no lugar. Enquanto se aproximava da sombra, Eric começou a recordar histórias que ouviu na infância sobre espíritos que vagavam por lugares onde haviam sofrido. A mente dele estava a 1000 por hora, perguntando se esta sombra era um espírito inquieto, um contador de histórias que ainda permanecia preso entre as dimensões. Antes que pudesse refletir mais, a sombra se moveu mais perto, e Eric percebeu que havia algo nos olhos dela, um pedido de ajuda, uma busca por alívio. Ele sentiu um impulso incontrolável de se comunicar. "O que você quer?", perguntou ele, a voz trêmula. A sombra hesitou, e então, num movimento súbito, gesticulou em direção a uma mesa no canto do escritório. Eric, em um momento de coragem, seguiu o movimento e se aproximou da mesa, onde encontrou um velho diário empoeirado, que não lembrava de ter visto antes. Ao abrir o diário, Eric se deparou com anotações que pertenciam a um contador que havia trabalhado ali décadas antes. O homem havia sido um gênio em seu trabalho, mas suas anotações falavam de pressão intensa e um colapso emocional. O estresse acumulado e o isolamento no trabalho haviam levado à sua trágica morte, um fato que a maioria das pessoas no prédio desconhecia. A sombra diante dele era a representação do contador, preso em sua própria angústia. Compreendendo a dor da figura, Eric se sentiu compelido a ajudar. "Você está preso aqui, não está?", perguntou ele, a compaixão fluindo em suas palavras. A sombra balançou a cabeça, sua forma tremulando com a força da emoção. "O que eu posso fazer para ajudá-lo a encontrar paz?", Eric perguntou, decidido a resolver aquele mistério que o assombrava. A sombra, então, começou a se mover em círculos, apontando para o diário. Eric entendeu que o homem desejava que sua história fosse contada, que suas lutas e triunfos fossem lembrados, para que ninguém mais passasse pelo que ele havia enfrentado. Ele decidiu que iria publicar a história, homenageando a vida do contador e permitindo que sua voz fosse ouvida. Essa seria a maneira de libertá-lo da dor que o mantinha preso naquele espaço. Durante as semanas seguintes, Eric dedicou-se à tarefa de compor a história do contador. Ele passava noites em claro no escritório, muitas vezes sentindo a presença da sombra ao seu lado, como um espectador silencioso. A cada palavra que escrevia, a atmosfera no escritório parecia mudar. A sombra, embora ainda visível, tornou-se mais etérea, como se estivesse se libertando lentamente da dor que aprendia. Finalmente, quando o livro foi concluído, Eric organizou um evento de lançamento. Ele convidou amigos, colegas e membros da comunidade, não apenas para apresentar seu trabalho, mas também para honrar a memória do contador que havia encontrado.
A atmosfera estava carregada de expectativa e, ao final da noite, Eric fez um discurso sobre a importância da saúde mental e a necessidade de não deixar ninguém sofrer em silêncio. Ao mencionar o contador que havia trabalhado no escritório, ele viu a sombra diante dele brilhar intensamente, como se agradecendo. As pessoas na sala pareciam sentir a energia que permeava o espaço, e muitos comentaram sobre a sensação reconfortante que experimentaram. A sombra, finalmente, parecia encontrar seu caminho para a luz. No momento em que Eric terminou seu discurso, uma brisa suave percorreu a sala. A sombra começou a se dissipar, suas bordas esfumando-se em uma luz suave e dourada. Com um último olhar de gratidão, a figura desapareceu completamente, e Eric sentiu um alívio profundo. O peso que havia sido carregado por anos finalmente havia se dissipado. Após o lançamento, Eric tornou-se um defensor da saúde mental, utilizando sua história e a do contador para ajudar outros a superarem suas próprias lutas. O escritório contábil, que antes era um espaço de angústia, transformou-se em um lugar de acolhimento, onde as pessoas poderiam compartilhar suas histórias e encontrar apoio. Eric nunca esqueceu a sombra que o guiou naquela noite fatídica, e sempre se lembrou de que as vozes do passado ainda têm um papel a desempenhar no presente. A história da sombra se espalhou pela cidade, inspirando muitos a se abrirem sobre suas próprias experiências e a buscar ajuda. Eric, agora um mentor e amigo, continuou a compartilhar a lição que aprendeu, da importância de ouvir, entender e apoiar aqueles que estão ao nosso redor. A sombra no escritório se tornou um símbolo de transformação e esperança, uma lembrança de que, mesmo nas trevas, a luz pode encontrar seu caminho. E assim, o legado do contador e sua luta foram transformados em uma narrativa de resiliência e solidariedade. A cidade de Oakwood nunca mais seria a mesma, pois a história da sombra havia criado um novo entendimento sobre o valor da vida e a importância de cuidar uns dos outros. A sombra, que uma vez trouxe medo, agora se tornava uma lembrança de que todos nós temos uma história a contar, e que, ao compartilhar nossas lutas, podemos encontrar força e apoio nas experiências uns dos outros. Certa noite, Lucas, um estudante de história, decidiu que era hora de desvendar o mistério do códice. Ele era fascinado por histórias de fantasmas e sempre se sentirá atraído por tudo o que envolvia o sobrenatural. Armado com sua curiosidade e um gravador, Lucas se dirigiu à biblioteca da vila, determinado a encontrar o famoso livro e descobrir o que realmente havia nele. Ao chegar à biblioteca, a atmosfera era densa e pesada. O cheiro de mofo e papel envelhecido pairava no ar, e o silêncio era quase palpável. Lucas começou a explorar as prateleiras empoeiradas, até que, finalmente, avistou o Códex dos Mortos em uma prateleira alta. O livro estava coberto de poeira, e seu couro estava desgastado. Ele estendeu a mão, retirou o códice da prateleira e, ao abri-lo, sentiu um frio percorrer sua espinha. As páginas eram amareladas e frágeis, cheias de anotações e ilustrações inquietantes. Cada página continha rituais complexos e descrições de entidades do além. Lucas não conseguiu conter a emoção, ele havia encontrado algo que muitos consideravam uma lenda. O que ele não sabia era que, ao abrir o códice, havia desencadeado forças que estavam adormecidas há muito tempo. Enquanto Lucas estudava as páginas, começou a ouvir sussurros. No começo, ele pensou que era apenas sua imaginação, mas à medida que continuava a ler, os sussurros se tornaram mais claros. Eles pareciam chamar seu nome, sussurrando palavras que não conseguia entender. A atmosfera na biblioteca mudou, como se algo estivesse acordando. Lucas sentiu um arrepio na nuca, mas a curiosidade o impediu de fechar o livro. Desesperado para entender o que estava acontecendo, Lucas decidiu tentar um dos rituais descritos no códice. Ele encontrou um ritual de invocação que prometia trazer um espírito ao seu lado. O texto alertava que essa prática era perigosa e que era preciso ter cuidado com o que se desejava. Apesar do aviso, a empolgação superou seu medo, e Lucas começou a preparar o espaço, usando velas, incenso e um espelho, conforme indicado. Com tudo preparado, Lucas se sentou diante do espelho e começou a recitar as palavras do ritual. À medida que pronunciava as frases, a temperatura na sala caiu drasticamente, e as velas começaram a tremeluzir.
O sussurro em seus ouvidos cresceu em intensidade, formando um coro de vozes que pareciam se misturar à própria essência do espaço. De repente, a superfície do espelho começou a ondular, como água, revelando uma figura nebulosa que lentamente se formava. Era um espírito, uma presença espectral que flutuava em frente a Lucas. A figura tinha a aparência de uma mulher idosa, com olhos profundos e um semblante triste. Lucas sentiu um misto de medo e compaixão. Ele não sabia o que dizer, mas antes que pudesse formular uma pergunta, a mulher começou a falar. Sua voz era suave, mas carregada de dor. Por que me chamaste? Perguntou o espírito. Lucas hesitou, mas a força da presença o encorajou a continuar. Eu queria entender mais sobre a vida após a morte. O que aconteceu com você? A mulher olhou para ele com tristeza, e suas palavras ecoaram na mente de Lucas. Estou presa entre mundos. Não encontrei paz porque minha história nunca foi contada. Com a revelação, Lucas percebeu que o espírito queria mais do que apenas ser ouvido, ela desejava que sua história fosse lembrada. Ele começou a fazer perguntas, e a mulher começou a contar sobre sua vida, seus medos, suas esperanças e o evento trágico que a levou à morte. À medida que falava, Lucas sentiu que sua própria vida estava mudando. As histórias que ela contava eram profundas e tocantes, revelando verdades sobre a vida e a morte que ele nunca havia considerado. Mas enquanto a conversa continuava, Lucas notou que as velas começaram a se apagar, uma a uma. O sussurro em sua mente tornou-se mais intenso, como se outras almas quisessem se juntar à conversa. O espírito pareceu se angustiar. Você não pode me prender aqui. Eles estão se aproximando. Lucas, compreendendo que havia ultrapassado um limite, tentou encerrar a invocação, mas já era tarde demais. As sombras começaram a se agitar ao seu redor, e outras figuras começaram a emergir do espelho. Espíritos perturbados surgiram, suas formas eram distorcidas e os rostos contorcidos em expressões de dor e raiva. O ambiente tornou-se caótico, e Lucas sentiu uma onda de terror. Ele havia invocado mais do que esperava, e a biblioteca agora parecia um campo de batalha entre os mundos. Desesperado, Lucas tentou se lembrar das instruções para encerrar o ritual. Ele começou a recitar as palavras de forma apressada, sua voz tremendo, enquanto o pânico crescia. As figuras começaram a se aglomerar em direção a ele, sussurrando em um tom ameaçador. A mulher idosa, ainda à sua frente, olhou para Lucas com um pedido de ajuda. Diga meu nome. Diga o meu nome e me liberte. Sem pensar, Lucas gritou, Evelyn. O nome ecoou na sala, e uma onda de energia pulsou através do espaço. As outras almas hesitaram, e a figura de Evelyn começou a brilhar intensamente. Obrigado, ela sussurrou, antes de se desvanecer em uma luz suave. A escuridão ao redor de Lucas se dissipou, e as outras figuras começaram a desaparecer, uma a uma, até que ele ficou sozinho novamente. Lucas caiu em um estado de choque, seu coração batendo descontroladamente. Ele havia lidado com algo muito maior do que ele mesmo. As luzes da biblioteca estavam de volta, e o ambiente parecia normal, mas ele sabia que não era. Havia uma mudança na atmosfera, como se o peso das almas liberadas ainda estivesse presente. Após a experiência, Lucas se sentiu compelido a compartilhar a história de Evelyn. Ele decidiu escrever um livro baseado no Códex dos Mortos e na história que Evelyn lhe havia contado. Através de sua escrita, ele oraria às almas que não encontraram paz e, ao mesmo tempo, ajudaria outras pessoas a entenderem a importância de ouvir as histórias daqueles que vieram antes. O livro, intitulado O Códex dos Mortos, Histórias de Almas Perdidas, foi um sucesso na vila e além. Lucas se tornou um defensor dos direitos das almas, dedicando sua vida a preservar a memória dos que partiram e a contar suas histórias. Ele organizou eventos em memória dos falecidos e incentivou as pessoas a compartilharem suas experiências e a honrarem seus antepassados. Com o tempo, a Vila das Sombras se transformou. As pessoas começaram a ver a morte de uma maneira diferente, não como um fim, mas como uma continuação de histórias que merecem ser lembradas. Lucas, por sua vez, nunca esqueceu sua experiência com o Códex dos Mortos e a figura de Evelyn.
Ele sabia que sua vida havia mudado para sempre, e sua missão era garantir que as vozes do além nunca fossem silenciadas novamente. A história do Códex dos Mortos tornou-se uma lenda na vila, e Lucas era frequentemente convidado para falar sobre suas experiências e o que aprenderá sobre a vida e a morte. O conhecimento que ele adquiriu não era apenas sobre o que acontece após a morte, mas também sobre a importância de reconhecer e honrar aqueles que já partiram. A biblioteca, antes temida, tornou-se um lugar de aprendizado e conexão. Anos depois, enquanto Lucas caminhava pela vila, ele notou um grupo de crianças brincando perto da biblioteca. Ele sorriu ao lembrar-se de seu primeiro encontro com o códice. Aquela antiga relíquia não era apenas um livro, mas um portal que conectava as histórias das pessoas, e ele se sentiu grato por ter tido a coragem de abrir suas páginas. Certa noite, Lucas, um estudante de história, decidiu que era hora de desvendar o mistério do códice. Ele era fascinado por histórias de fantasmas e sempre se sentirá atraído por tudo o que envolvia o sobrenatural. Armado com sua curiosidade e um gravador, Lucas se dirigiu à biblioteca da vila, determinado a encontrar o famoso livro e descobrir o que realmente havia nele. Ao chegar à biblioteca, a atmosfera era densa e pesada. O cheiro de mofo e papel envelhecido pairava no ar, e o silêncio era quase palpável. Lucas começou a explorar as prateleiras empoeiradas, até que, finalmente, avistou o Códex dos Mortos em uma prateleira alta. O livro estava coberto de poeira, e seu couro estava desgastado. Ele estendeu a mão, retirou o códice da prateleira e, ao abri-lo, sentiu um frio percorrer sua espinha. As páginas eram amareladas e frágeis, cheias de anotações e ilustrações inquietantes. Cada página continha rituais complexos e descrições de entidades do além. Lucas não conseguiu conter a emoção, ele havia encontrado algo que muitos consideravam uma lenda. O que ele não sabia era que, ao abrir o códice, havia desencadeado forças que estavam adormecidas há muito tempo. Enquanto Lucas estudava as páginas, começou a ouvir sussurros. No começo, ele pensou que era apenas sua imaginação, mas à medida que continuava a ler, os sussurros se tornaram mais claros. Eles pareciam chamar seu nome, sussurrando palavras que não conseguia entender. A atmosfera na biblioteca mudou, como se algo estivesse acordando. Lucas sentiu um arrepio na nuca, mas a curiosidade o impediu de fechar o livro. Desesperado para entender o que estava acontecendo, Lucas decidiu tentar um dos rituais descritos no códice. Ele encontrou um ritual de invocação que prometia trazer um espírito ao seu lado. O texto alertava que essa prática era perigosa e que era preciso ter cuidado com o que se desejava. Apesar do aviso, a empolgação superou seu medo, e Lucas começou a preparar o espaço, usando velas, incenso e um espelho, conforme indicado. Com tudo preparado, Lucas se sentou diante do espelho e começou a recitar as palavras do ritual. À medida que pronunciava as frases, a temperatura na sala caiu drasticamente, e as velas começaram a tremeluzir. O sussurro em seus ouvidos cresceu em intensidade, formando um coro de vozes que pareciam se misturar à própria essência do espaço. De repente, a superfície do espelho começou a ondular, como água, revelando uma figura nebulosa que lentamente se formava. Era um espírito, uma presença espectral que flutuava em frente a Lucas. A figura tinha a aparência de uma mulher idosa, com olhos profundos e um semblante triste. Lucas sentiu um misto de medo e compaixão. Ele não sabia o que dizer, mas antes que pudesse formular uma pergunta, a mulher começou a falar. Sua voz era suave, mas carregada de dor. "Por que me chamaste?", perguntou o espírito. Lucas hesitou, mas a força da presença o encorajou a continuar. Eu queria entender mais sobre a vida após a morte. O que aconteceu com você?" A mulher olhou para ele com tristeza, e suas palavras ecoaram na mente de Lucas. "Estou presa entre mundos. Não encontrei paz porque minha história nunca foi contada." Com a revelação, Lucas percebeu que o espírito queria mais do que apenas ser ouvido, ela desejava que sua história fosse lembrada. Ele começou a fazer perguntas, e a mulher começou a contar sobre sua vida, seus medos, suas esperanças e o evento trágico que a levou à morte. À medida que falava, Lucas sentiu que sua própria vida estava mudando.
As histórias que ela contava eram profundas e tocantes, revelando verdades sobre a vida e a morte que ele nunca havia considerado. Mas enquanto a conversa continuava, Lucas notou que as velas começaram a se apagar, uma a uma. O sussurro em sua mente tornou-se mais intenso, como se outras almas quisessem se juntar à conversa. O espírito pareceu se angustiar. Você não pode me prender aqui. Eles estão se aproximando. Lucas, compreendendo que havia ultrapassado um limite, tentou encerrar a invocação, mas já era tarde demais. As sombras começaram a se agitar ao seu redor, e outras figuras começaram a emergir do espelho. Espíritos perturbados surgiram, suas formas eram distorcidas e os rostos contorcidos em expressões de dor e raiva. O ambiente tornou-se caótico, e Lucas sentiu uma onda de terror. Ele havia invocado mais do que esperava, e a biblioteca agora parecia um campo de batalha entre os mundos. Desesperado, Lucas tentou se lembrar das instruções para encerrar o ritual. Ele começou a recitar as palavras de forma apressada, sua voz tremendo, enquanto o pânico crescia. As figuras começaram a se aglomerar em direção a ele, sussurrando em um tom ameaçador. A mulher idosa, ainda à sua frente, olhou para Lucas com um pedido de ajuda. Diga meu nome. Diga o meu nome e me liberte. Sem pensar, Lucas gritou, Evelyn. O nome ecoou na sala, e uma onda de energia pulsou através do espaço. As outras almas hesitaram, e a figura de Evelyn começou a brilhar intensamente. Obrigado, ela sussurrou, antes de se desvanecer em uma luz suave. A escuridão ao redor de Lucas se dissipou, e as outras figuras começaram a desaparecer, uma a uma, até que ele ficou sozinho novamente. Lucas caiu em um estado de choque, seu coração batendo descontroladamente. Ele havia lidado com algo muito maior do que ele mesmo. As luzes da biblioteca estavam de volta, e o ambiente parecia normal, mas ele sabia que não era. Havia uma mudança na atmosfera, como se o peso das almas liberadas ainda estivesse presente. Após a experiência, Lucas se sentiu compelido a compartilhar a história de Evelyn. Ele decidiu escrever um livro baseado no Códex dos Mortos e na história que Evelyn lhe havia contado. Através de sua escrita, ele oraria às almas que não encontraram paz e, ao mesmo tempo, ajudaria outras pessoas a entenderem a importância de ouvir as histórias daqueles que vieram antes. O livro, intitulado O Códex dos Mortos, Histórias de Almas Perdidas, foi um sucesso na vila e além. Lucas se tornou um defensor dos direitos das almas, dedicando sua vida a preservar a memória dos que partiram e a contar suas histórias. Ele organizou eventos em memória dos falecidos e incentivou as pessoas a compartilharem suas experiências e a honrarem seus antepassados. Com o tempo, a Vila das Sombras se transformou. As pessoas começaram a ver a morte de uma maneira diferente, não como um fim, mas como uma continuação de histórias que merecem ser lembradas. Lucas, por sua vez, nunca esqueceu sua experiência com o Códex dos Mortos e a figura de Evelyn. Ele sabia que sua vida havia mudado para sempre, e sua missão era garantir que as vozes do além nunca fossem silenciadas novamente. A história do Códex dos Mortos tornou-se uma lenda na vila, e Lucas era frequentemente convidado para falar sobre suas experiências e o que aprenderá sobre a vida e a morte. O conhecimento que ele adquiriu não era apenas sobre o que acontece após a morte, mas também sobre a importância de reconhecer e honrar aqueles que já partiram. A biblioteca, antes temida, tornou-se um lugar de aprendizado e conexão. Anos depois, enquanto Lucas caminhava pela vila, ele notou um grupo de crianças brincando perto da biblioteca. Ele sorriu ao lembrar-se de seu primeiro encontro com o códice. Aquela antiga relíquia não era apenas um livro, mas um portal que conectava as histórias das pessoas, e ele se sentiu grato por ter tido a coragem de abrir suas páginas. Certa noite, um grupo de 5 amigos, Maria, Pedro, Luísa, Tiago e Carla, decidiu que era hora de desvendar os segredos da mansão. Eles se encontraram na casa de Maria, armados com lanternas, coragem e uma câmera para documentar suas descobertas. A excitação pairava no ar enquanto se dirigiam até a casa, ignorando os avisos dos moradores mais velhos sobre o lugar e suas histórias sombrias. Ao chegarem à mansão, a entrada estava coberta por uma densa camada de poeira e teias de aranha.
A porta rangia ao ser empurrada, e a escuridão interior parecia engoli-los. O grupo, determinado, entrou e começou a explorar cada cômodo, registrando tudo em vídeo. O lugar era assustador, com móveis cobertos por lençóis brancos e uma atmosfera opressiva que parecia contar histórias de dor e perda. Enquanto caminhavam pelo corredor do andar de cima, Luísa encontrou uma porta entreaberta. Ela chamou os amigos, e todos se reuniram ao seu redor. Ao empurrar a porta, descobriram um pequeno quarto, onde uma mesa estava coberta por cartas antigas. As cartas pareciam ser parte de uma correspondência inacabada, mas o que mais chamou a atenção do grupo foi uma carta em particular que estava em destaque. Maria, que sempre foi a mais ousada, decidiu ler a carta em voz alta. Se você está lendo isso, é porque você entrou na casa dos fantasmas. Cuidado com o que deseja, pois as consequências podem ser terríveis. Não ignore este aviso, pois muitos já pagaram caro por sua curiosidade. O clima no quarto mudou instantaneamente. O grupo olhou para os rostos uns dos outros, misturando medo e excitação. O que era uma aventura agora se tornava uma situação desconfortável. Depois de algum tempo na casa, o grupo decidiu que já era hora de ir embora. No entanto, antes de saírem, perceberam que algumas das cartas na mesa estavam endereçadas a eles. Pedro, intrigado, pegou uma das cartas e leu em voz alta. Maria, você deve voltar antes que seja tarde demais. Não ignore o que foi dito. O pânico se instalou entre eles. Como alguém poderia conhecer seus nomes? Quem havia enviado aquelas cartas? No caminho de volta, as perguntas começaram a surgir. Carla, a mais sensível do grupo, sentia uma presença estranha ao seu redor. Não podemos ignorar isso, disse ela, sua voz tremendo. Devemos voltar e descobrir a verdade. Os outros hesitaram, mas a ideia de que havia algo mais profundo em jogo os atraía, mesmo que a razão dissesse para não se envolver. Naquela noite, cada um deles recebeu uma carta em casa, sem remetente. As cartas continham mensagens personalizadas, avisando sobre eventos futuros que poderiam acontecer com eles. Maria recebeu um aviso sobre um acidente de carro, Pedro, sobre uma briga com um amigo, Luísa, sobre a perda de um objeto querido. As cartas não apenas os assombravam, mas pareciam prever o futuro de maneira alarmante. No dia seguinte, Maria decidiu ir até a biblioteca da cidade para pesquisar a história da mansão e de seus antigos moradores. Ela descobriu que a casa pertencia a uma família que havia desaparecido misteriosamente há décadas. A última carta escrita por um dos moradores falava sobre os cuidados com os curiosos, revelando que as almas que viviam na casa não eram bem-vindas e que muitos que entraram nunca mais foram vistos. Enquanto isso, os outros amigos também começaram a receber mais cartas. Algumas eram simples avisos sobre pequenos problemas, enquanto outras previam coisas mais graves, como doenças e até a possibilidade de um deles não voltar para casa. O grupo ficou em estado de alerta, e a atmosfera de terror aumentava a cada dia que passava. Certa noite, eles se reuniram para discutir o que fazer. Eles estavam cansados e apavorados com o que estava acontecendo. Devemos fazer algo para parar isso, sugeriu Tiago. Precisamos voltar à mansão e descobrir o que está acontecendo. Maria hesitou, mas sabia que a curiosidade de todos falava mais alto. Com relutância, o grupo decidiu retornar à casa para enfrentar o que quer que estivesse lá. Ao chegarem à mansão, o medo estava palpável. O silêncio era ensurdecedor e a escuridão parecia mais densa do que antes. Eles decidiram procurar respostas nas cartas que haviam encontrado anteriormente. Com lanternas em mãos, foram até o quarto onde haviam descoberto o primeiro aviso. As cartas ainda estavam lá, mas agora pareciam mais desgastadas, como se algo estivesse tentando se comunicar com eles. Enquanto examinavam as cartas, uma forte corrente de ar começou a circular pela sala, apagando as lanternas. O grupo entrou em pânico. As sombras dançavam nas paredes, e eles podiam ouvir sussurros que pareciam ecoar de todos os lados. Saia! Saia agora! As vozes gritaram, e a pressão aumentou em seus peitos. Decididos a enfrentar o que quer que fosse, eles se reuniram e começaram a ler as cartas em voz alta.
A cada palavra pronunciada, as vozes aumentavam de volume, e as sombras se tornavam mais intensas. Eles estavam sendo testados, e a tensão aumentava. As figuras espectrais começaram a se formar ao redor deles, como se estivessem sendo observados. Em um momento de clareza, Maria percebeu que as cartas eram uma forma de proteção, uma tentativa dos antigos moradores de alertar os curiosos sobre o que havia acontecido com eles. Precisamos dizer que estamos aqui para ouvir suas histórias, não para causar mais dor, gritou ela. Os amigos concordaram, e juntos começaram a pedir desculpas e a expressar seus respeitos pelos que haviam perdido suas vidas. O ambiente mudou de repente. As vozes se tornaram mais suaves, e as sombras que antes pareciam ameaçadoras começaram a se dissipar. O grupo sentiu uma onda de alívio enquanto as figuras espectrais desapareciam lentamente. Eles finalmente entenderam que, ao ignorar as cartas e a história por trás da casa, estavam desrespeitando as almas que ali viveram. Com a conexão restabelecida, as cartas começaram a se reordenar na mesa, e uma última mensagem surgiu em uma nova folha de papel. Obrigados por ouvir. A paz agora pode reinar. A casa pode descansar. Uma sensação de calma envolveu o grupo, e a atmosfera pesada que antes os sufocava se desfez. Eles sabiam que haviam quebrado o ciclo de dor e que as almas estavam finalmente livres. Após aquela noite, as cartas desapareceram, assim como as visitas frequentes à mansão. A Casa dos Fantasmas, agora, não era mais temida, mas respeitada como um lugar onde as histórias eram contadas. Os 5 amigos se tornaram defensores da história da casa, compartilhando suas experiências e ajudando outros a compreenderem a importância de ouvir as vozes do passado. Com o tempo, a vila se transformou. As pessoas começaram a visitar a casa, não para buscar sustos, mas para homenagear as almas que ali viveram. Maria e seus amigos organizaram eventos de contação de histórias, convidando os moradores a compartilhar suas próprias experiências e a recordar aqueles que haviam partido. As cartas de aviso, que antes eram um símbolo de medo, tornaram-se um lembrete do poder da empatia e da importância de honrar a memória daqueles que vieram antes. Os amigos, unidos pela experiência aterrorizante, tornaram-se ainda mais próximos e dedicaram suas vidas a garantir que as vozes dos que partiram nunca fossem esquecidas. Assim, a lenda das cartas de aviso transformou-se em uma história de reconciliação e cura. E, enquanto a casa permanecia em pé, o eco das vozes do passado continuava a ser ouvido, lembrando a todos que mesmo as sombras têm suas histórias, e que é nossa responsabilidade ouvir e respeitar o que foi.